mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, nesta nossa conversa que já fazemos há algum tempo e que houve aqui um período longo de interregno. Aproximamos agora o final do ano, não é? Com um período atípico de Covid. Portanto, é a altura de fazer o balanço de vários acontecimentos. O que é que tem nesta altura a acrescentar e a dizer para os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham? Bom, obrigado. Em primeiro lugar, dizer que não sei se é quando entramos numa certa idade, mas temos a impressão que o tempo passa rapidamente. E este ano de 2021, que já está no fim, como disse, parece que passou muito rapidamente. E há uma coisa que se diz, é que o tempo não é reembolsável, sabe? Nesse período de festa, quando se vai fazer as compras, dizem vocês têm 15 dias para vir trocar. Mas com o tempo as coisas não se passam assim, não é? O tempo passa e não volta. E então, de facto, este ano, tenho a impressão, passou muito rapidamente. E aquilo que não foi feito não volta, é tempo perdido. Por conseguinte, nesse período de final do ano, eu penso que as primeiras coisas que eu queria fazer, já que o cenário hoje é de Natal, é desejar a todos os nossos compatriotas e os nossos ouvintes boas festas. Boas festas. É um período de reencontro familiar, é um período também de espiritualidade para os cristãos. É um período também de esperança. Por conseguinte, desejar a todos boas festas, festas felizes, em paz, que haja os valores do perdão, da amizade, da irmandade e que, de facto, durante esse período também as pessoas possam fazer planos, buscar energias para ver se, de facto, quando chegamos ao final do ano, chegamos com otimismo e com confiança no futuro. 2021, do ponto de vista político, em São Tomé e Príncipe, o ato mais importante foram as eleições presidenciais, que culminaram com a eleição do Carlos Villanova. E, para mim, como político e como dirigente do ADI, foi um momento bastante claro em que a população mandou um sinal. Mandou um sinal daquilo, sobretudo, que não queria. Não queria que houvesse um monopólio a nível institucional em que todas as instituições do Estado tivessem na mão da chamada nova maioria. Já que se tratava de eleições presidenciais, a população claramente mostrou que não queria dessas figuras, sobretudo figuras as mais emblemáticas, porque tivemos 19 candidatos, mas não queriam das figuras mais emblemáticas que foram derrotadas, não é? Por Carlos Villanova, e foi, por parte da população, um sinal também que foi bem recebido, um sinal de que o povo está atento. O povo está atento, o povo está descontente, descrente e quer uma mudança. E o povo percebeu, nosso povo que é bastante pacífico, que já está bastante rodado nas questões da democracia e das alternâncias democráticas, o povo deu um sinal de que havia um processo em marcha para a mudança do estado em que se encontra o país. Isso é que foi fundamental para mim, do ponto de vista político, em 2021. É verdade, 2021 foi mais um 2020
quanto à questão do Covid, ou da Covid, e o facto dessa pandemia se ter instalado, não é, no nosso cotidiano e na economia mundial e, enfim, na maneira como nós hoje vivemos, claramente nós percebemos que, chegando ao segundo ano dessa pandemia global, mundial, vão também chegar as consequências em termos de choque sistémico a nível, sobretudo, da economia. Aumento dos preços dos transportes, como nós vimos, aumento e, sobretudo, escassez de alguns equipamentos e matérias-primas fundamentais para alguns setores de produção. E São Tomé e Príncipe, sendo um país quase totalmente dependente do exterior, havemos de pagar o preço alto devido à pandemia. Mas essa situação, evidentemente, não pode ser a desculpa permanente por parte dos governantes, porque quando se assume a governação, é para encontrar soluções. E é preciso que tenhamos essa sensação de que o governo está à altura para encontrar as soluções. E, pelo visto, não tem sido o caso. Pois, e, nesse sentido, também estamos no final do ano, é na altura em que os governos fazem os seus balanços, não é? O balanço das suas atividades. O que é que nós podemos acrescentar nesse aspecto? Podemos fazer um balanço positivo destes 3 anos do governo, um balanço, a questão da reforma da justiça, a questão de introduzir agora um orçamento na Assembleia. Há algum aspecto positivo para 2022? Sabe, meu caro, eu não quero fazer o balanço dos 3 anos, porque o balanço da legislatura só falta agora menos que um ano, faltam 9 meses. Esse balanço da legislatura e desse governo será feito em muito breve, sobretudo nas urnas, não é? Agora, o que é importante é ver, colocando do outro lado, é observar que esse governo, 3 anos depois de ter assumido os poderes, tendo esse governo o controle do governo, o controle dos tribunais, porque, vamos ser claros, os tribunais continuam a ser um instrumento da política do governo, não é? Tendo o controle da Assembleia Nacional, não é? Que, como eu digo, é uma Assembleia típica em que nós temos um presidente da Assembleia Nacional, enfim, não vou voltar sobre essa questão, mas que e uma Assembleia que vive e que só existe devido a uma chantagem permanente no seio da coligação. Com isso tudo, nós temos um primeiro-ministro, eu não vou chamar chefe do governo, que ele não é chefe de nada, mas um primeiro-ministro que 3 anos depois ainda quer culpar o governo anterior de toda a situação em que se encontra o país. Bom, conseguinte, isso tudo é quase um balanço. Não é? É ver o estado de desespero em que se encontra esse governo, que no fundo não consegue vender aquilo que fez, não consegue falar das suas realizações, não fez nada, porque não fez nada, e que 3 anos depois está ainda a condenar e a vir com as histórias do anterior governo, etc, etc. Bom, então isso mostra que exatamente não houve nada. E este orçamento, que é o último orçamento da legislatura, é o reflexo também disso tudo. Quer dizer, um orçamento em que o investimento decresceu de uma maneira drástica e que
mesmo nas fontes de financiamento, quer dizer, esse governo andou, enfim, andou de uma maneira irresponsável a querer nos fazer acreditar que, mesmo com um investimento em retrocesso, eles tinham as fontes de financiamento, quando nós sabemos que não é verdade. Por isso é um orçamento falso. Não é errado, porque pode-se cometer erros, não é? Mas é um orçamento quando as pessoas conscientemente inscrevem verbas que sabem que não existem, é um orçamento falso. Falso que falseia tudo. A expectativa do setor privado, as expectativas dos povos trabalhadores, que pensam que vão ter, digamos, pelo menos garantias dos seus salários, não é? Garantias do funcionamento dos serviços públicos, não é? Garantia de alguma melhoria, nomeadamente das infraestruturas sociais, quando as próprias pessoas que andaram a elaborar esse orçamento sabem perfeitamente que estavam a mentir à população porque não têm os recursos. Não vou entrar em detalhes, mas só vou frisar um exemplo, que é a China, que nunca, e o senhor sabe disso, esteve a nos representar na China, em Macau, a China nunca pratica apoio orçamental. E estão lá dezenas de milhões de dólares de apoio orçamental da China. Quer dizer, isso é uma brincadeira. Mas, muito mais que isso, o orçamento é discutido num momento político em que o primeiro-ministro, ele próprio, está cheio de contradições. Aqui um primeiro-ministro que assumiu plenamente um candidato, Poça da Costa, à presidência da República, perde como perdeu. Logo a seguir diz que tira as consequências e precisa de facto de refazer a sua equipa. Depois diz que, afinal de contas, nada a tal reforma de alteração nada lhe obriga e não é necessário fazer a tal remodelação. E depois volta a confessar, mas que já não sei se são confissões, quer dizer, mas enfim, volta a dizer que ele não pode fazer remodelação porque senão perde a sua maioria. Quer dizer, no fundo, é por isso que eu já não digo que é um chefe do governo, ele é um primeiro-ministro. Ele é o primeiro dos ministros, protocolarmente, mas no fundo, chefe do governo ele não é. Não é. Chefe dessa maioria, ele não é. E pelo desempenho que nós temos estado a assistir desse governo, eu nem sei quantos, eu costumo dizer, mas eu pensei que houvesse 3 governos dentro desse governo, mas parece que até há mais. Porque dentro do MLSTP, o governo do MLSTP que está lá dentro, ainda mais governos. Por conseguinte, se não fosse que estivéssemos a falar do futuro de um país e um povo, seria mesmo para nós rirmos dessa situação. Mas é uma situação triste, infeliz, muito grave, e que trará consequências gravíssimas para o povo santomense, sobretudo quando essa legislatura acabar. Porque esse orçamento, esses comportamentos que nós estamos a assistir do governo, dos membros do governo, de alguns diretores, de alguns setores no nosso país, desde a tomada de posse do presidente Vila Nova, só mostra que os ratos estão a sentir que o navio está a afundar, estão a abandonar o navio, cada um com sua carga, cada um com as suas coisas, cada um com a sua agenda, e não estão a pensar no país. E isso, de facto, volto a repetir, vai ser muito, muito complicado para o futuro de São Tomé e Príncipe. Em relação ao governo, podemos também falar da questão da política externa. Houve aqui uma visita do António Costa de São Tomé e Príncipe,
O Jorge Bom Jesus viajou, fez uma visita privada à Nigéria. Temos cooperação com a China. Há alguns aspectos aqui a acrescentar que se possa falar? Não, sabe. Na política externa, este ano, no final do ano, nesse período, houve muitas movimentações, mas eu acho que mais importante é também ver aquilo que tem acontecido desde que o Carlos Villanova é Presidente da República, não é? Eu acho que a tomada de posse foi bastante bonita e concorrida, não é? Nós tivemos chefes de Estados, tivemos vice-presidentes que estiveram aí, tivemos a Nigéria. Tivemos a Nigéria, tivemos Angola, tivemos Presidente de Portugal, tivemos Presidente da Guiné-Bissau, tivemos representações a alto nível do Gabão, da Guiné Equatorial, etc. Eu penso que isso foi um reconhecimento pela eleição clara, não é? Do Carlos Villanova como Presidente da República, não é? Depois, o Presidente Carlos Villanova esteve em Angola, embora não foi uma visita no âmbito bilateral, mas foi importante que ele tivesse sido convidado a visitar Angola, não é? Antes da tomada de posse, ele esteve na Nigéria, esteve como vice-presidente da Nigéria. Por conseguinte, eu acho que a nível do Presidente da República e, enfim, as reuniões que houve a nível do Conselho de Estado, os encontros que ele tem tido com várias instituições, a reunião que houve ultimamente sobre a questão da justiça, não é? E a presidência aberta. Bom, para falar só do Presidente da República, eu penso que o Carlos Villanova tem tido até agora um bom desempenho. Tem mostrado dinamismo, tem mostrado preocupação com as questões importantes do país e eu espero e eu estou convencido que ele vai continuar nessa trajetória bastante positiva. Bom, houve, de facto, depois, ultimamente, a visita do António Costa a São Tomé e Príncipe. António Costa estava já há muito tempo para visitar São Tomé e Príncipe. Eu, quando estive no governo, salvo erro, estava previsto em junho de 2018, bom, depois foi adiado. Ele agora, como governo de missionário, visitou São Tomé e Príncipe. Bom, mais vale tarde do que nunca, não é? Bom, mas evidentemente que havendo eleições em Portugal no final de janeiro, não é muita coisa que se pode fazer e discutir com o António Costa em período eleitoral, na quadra festiva e a um mês de se apresentar de novo ao escrutínio dos portugueses. Eu também ouvi uma polêmica quanto à visita, porque não houve encontro com o Presidente Villanova, mas eu acho que o Presidente Villanova teve a atitude que teve. Não sei, não foi, eu acho, uma atitude contra Portugal, nem contra António Costa, mas simplesmente é uma maneira de repor as coisas como elas devem ser, as normas protocolares da cortesia, não é? E do funcionamento, sabe? O funcionamento, as regras diplomáticas, as regras protocolares são aquelas que também dão o sinal, enfim, quer das boas relações, não é? Quer do nível
de engajamento, quer também do nível de funcionamento das instituições e das relações bilaterais. Por conseguinte, aí eu acho que houve uma falha protocolar. Não foi nossa, não foi nossa. Nós também não somos isentos de falhas, mas dessa vez não foram nossas. E era difícil, nessas condições, o presidente Vila Nova receber o António Costa. Mas soube que falaram ao telefone e eu acho que, para além de algum barulho nas redes sociais, as relações com Portugal vão continuar calmamente e sem ondas particulares. As ondas que estamos à espera de Portugal são outras, né? São aquelas que podem trazer um fluxo, de facto, de investimento, de engajamento financeiro e de alguma alteração também do paradigma, não é? Bom, essas pequenas verbas para a saúde para todos e com sempre os mesmos, etc. Desculpa lá, mas eu acho que é o momento de nós mudarmos um pouco de paradigma. E eu digo isso porque eu fui chefe do governo e não são questões novas. O meu posicionamento quanto à cooperação portuguesa, Portugal sabe perfeitamente, não são questões novas, sobretudo no domínio da educação, no domínio da saúde e no domínio da cooperação empresarial, não é? Há um domínio em que eu considero bastante positivo, é a cooperação no domínio militar e a cooperação também no domínio da justiça, nomeadamente a nível do Ministério Público, que eu acho, sim, bastante positiva e que devemos e podemos fazer ainda muito mais, sobretudo dependendo da boa vontade da parte santomense, nomeadamente dos tribunais santomenses. Com o seguinte, estava a falar da política externa. Bom, eu acho que sim. Não foi grande coisa o ano, a nível da política externa, não foi. Houve essas movimentações no final deste ano. Angola, eu espero muito que, porque também, bom, vamos ser claros, né? Houve também, falou-se muito durante a campanha da Angola, do envolvimento do MPLA, que apoiou de milhões daqui, daquela. Bom, mas sabe, eu, em relação a Angola, desde 2010, que eu apreciei a evolução das nossas relações com Angola, sobretudo no eixo, digamos, da cooperação empresarial e no eixo também da cooperação de Estado a Estado, não é? Nós, a partir de 2010, na altura com o presidente Zé Eduardo dos Santos, nós inauguramos essa nova política, Estado a Estado, deixando os partidos de lado. E eu espero que assim continue com o presidente João Lourenço e nas relações entre o presidente João Lourenço e o presidente Carlos Vila Nova, não é? Como sabem, em 5 anos, o presidente cessante, o antigo presidente Evaristo Carvalho, nunca efetuou uma visita oficial a Angola e Angola nunca efetuou uma visita oficial a Santo Tomé e Príncipe, não é? Fala-se muito de irmandade, de laços históricos, de partido irmão, de país irmão, isso tudo, mas nunca aconteceu. E eu espero que os dois presidentes possam, de facto, me fazer mentir e fazer com que, de facto, as populações sintam que, de facto, os chefes de Estado, os mais altos magistrados da nação, representando a nação e os povos, agem no sentido daquilo que os povos esperam. Porque, de facto, o povo angolano e o povo santomense somos irmãos, somos família. E os dirigentes políticos têm que respeitar isso e pôr acima de tudo as relações dos povos e dos Estados. Os partidos, é preciso deixar cada partido
fazer a sua cozinha em casa e o povo irá apreciar o calulu de cada um. Se tiverem condições de poder comer, não é? E depois o povo decide. Escolhe. Falando nisto... o calulu ou o fungo? O fungo, nesse caso. Porque haverá também eleições em Angola em breve. O antigo presidente Fradique Menezes, numa reunião do Conselho, penso eu tenho estado a ouvir através das redes sociais, estava a falar de coligação, o TD, MTFM, coligação que está agora também a apoiar o governo. Disse duas coisas que eu retive, que é a questão que o antigo ministro devia estar nas grades, é onde devia estar, e falou também na questão de arroz, que criaram grupos para gerir o apoio do Japão, que é o arroz do Japão. Podemos incluir isso também no balanço no final do ano. Depois vamos falar do ADI também, não é? Bom, sabe uma coisa? Eu volto a dizer. Há coisas que daria para fazer um teatro, para nós rirmos e rirmos até as gargalhadas. Mas estamos a falar de um país, estamos a falar de um Estado, estamos a falar de antigos chefes de Estado, estamos a falar da cooperação internacional. E é triste. É triste também quando o Fradique, porque eu digo Fradique, porque sabe dizer o presidente, o ex-presidente, quando ele comporta-se assim, é preciso chamar Fradique mesmo, porque ele não dignifica a função. Então, o Fradique, quando ele fala, não citou o nome, mas ele estava a falar do Américo, antigo ministro das Finanças, que passou 3 meses na cadeia e que depois foi ilibado. Numa questão que toda a gente sabe, que o governo inscreve depois, no mesmo ano, no orçamento, os 17 milhões. E está a negociar agora com o fundo. E está a negociar, e está a negociar mal, e está a perder tempo, enfim. E não temos sempre hospital, e temos a porcaria do hospital que nós temos, desculpa o termo. Quer dizer, quando um inocente passa 3 meses na cadeia, com todas as consequências morais, psicológicas, financeiras, familiares, etc. Um inocente. E inocentado pela própria Procuradoria que faz a investigação. Com apoio de Portugal. Com apoio de Portugal. Inocentado pelos factos. Porque, afinal, roubou 17 milhões, mas vocês põem 17 milhões no orçamento. Então, existem quem roubou 17 milhões. E o Fradique vir ao público dizer que o lugar dele devia ser atrás das grades é lamentável. É lamentável, é uma vergonha, mas isso mostra quem é o Fradique. Só para aqueles que não conhecem o Fradique. É exatamente isso o Fradique. Um fulano cuja moralidade e, digamos, a relação com a verdade é muito complicada. Por outro lado, não quero perder muito tempo com isso, mas é preciso dizer as coisas. Por outro lado, o Sr. Fradique queixa-se que não tem dinheiro, que recebe muito pouco como Presidente da República, fala do Presidente Ivaristo Carvalho, que tem uma casa cuja renda é de X e não sei o que, não sei quanto. Quer dizer, aquela maneira de ser do próprio Fradique, essa maneira de ser, sabe, tudo na vida tem nomes, mas eu não vou citar nomes, essa maneira de ser do Fradique. Eu digo, sabe, devemos mudar a lei quanto aos ex-presidentes da República. Por quê? A lei diz, um ex-presidente da República é membro do Conselho de Estado, não é? Recebe salário, mais alguns complementos de salário, tem direito à segurança, etc. Mas nós devíamos acrescentar uma coisa. Se um ex-presidente da República continua na vida política ativa, então ele tem que perder todas essas regalias.
Porque essas regalias só podem existir se de facto ele está na reforma política. Então, se ele é chefe de partido, se ele tem esse tipo de intervenções políticas, não é? Então continua a vida dele. Está ativo, Está ativo. Por que nós devemos pagar para ele ser, no fundo, um ativista político como qualquer outro? Ele não está nem a respeitar, nem a agir como antigo Presidente da República. Então devia-se cortar isso tudo. Mais grave ainda, quando ele vem publicamente dizer que aqueles grupos da nova maioria organizaram uma empresa para, como diz o povo, comer o dinheiro do arroz do Japão. Quer dizer, o arroz do Japão é um bem público, é um donativo público para o povo santomense. E os bens públicos têm regra de utilização. Mas o que é que ele veio nos dizer? Montaram uma sociedade com testas de ferro. Ele, uma das testas de ferro, para dividir o dinheiro entre os partidos políticos que governam o país, da nova maioria. É gravíssimo. E está aqui esse mesmo indivíduo que dizia que uns minutos antes que a América devia estar atrás das grades. Mas afinal, quem deve estar atrás das grades? Acaba que o Ministério Público trabalha nisso. Mas isso confirma aquilo que eu disse sempre. Nós estamos governados por uma máfia. É uma máfia. O testa de ferro aí do MLSTP, um chamado papagaio. Mas quem é o maior responsável da degradação das praias de Santo Tomé e Príncipe? Não é esse papagaio? Que dispõe, rouba a areia das praias. É um atentado contra o meio ambiente. É um atentado gravíssimo contra a nossa política de turismo. É atentado contra a luta contra o paludismo, porque provoca paludismo. É um atentado para as próprias populações que vivem nessas zonas e que depois veem subir o nível do paludismo, veem as praias desertadas pelos turistas, não é? Veem o mar a entrar para dentro e desfazer as suas habitações. Quer dizer, e está aqui esses indivíduos, autênticos delinquentes, bandidos, e um fulano vive de uma maneira aberta, tranquila, porque se calhar ele sabe que os tribunais jamais irão contra eles, porque eles controlam os tribunais, vir reconhecer que sim, o arroz do Japão, nós temos aí uma sociedade para comer o arroz do Japão e tal, e que essa sociedade também, como eles sabem como é que eles se entendem, né? Não foi mais à frente porque um dos parceiros desviou também o arroz para dar ao seu posse para tentar ganhar as eleições presidenciais. Bom, sabe, para não querer estender mais, isso resume o país que nós temos. Isso resume o país que temos, os dirigentes que nós temos e a situação em que nós nos encontramos e o porquê dessa situação. É isso. São os 43 minutos da gravação do Sr. Fradique do Conselho Nacional da União deles. Bom, esse governo, eu sempre disse, é o pior governo que nós tivemos em São Tomé e Príncipe. Esse Jorge Bom Jesus é o pior dos primeiros ministros que nós tivemos em São Tomé e Príncipe. Se calhar ele foi escolhido para ser presidente da MLSTP porque ele era o pior dos piores. Sabe, às vezes, escolhe-se o pior dos alunos para ver se a coisa fica um bocadinho tranquila. Não é? Bom, e esse pior dos alunos não só era mau aluno e é mau aluno, mas tem aí mais outros vícios. Não é? E se calhar aqueles que puseram Jorge Bom Jesus à testa do MLSTP hoje estão arrependidos. Os camaradas lá do MLSTP. Porque de facto o Jorge Bom Jesus adaptou-se muito bem a esse sistema mafioso, faz parte dele plenamente, e
não sou eu que o digo, são os factos. É o Fradique que o diz. São as pontes e o escândalo das pontes que o diz. Não é? São os enormes escândalos. É a situação do hospital que o diz. É a situação da energia que o diz. São as promessas de 20 mil ou 30 mil casas que diz. É a zona franca do sul, de Malanza, cujo famoso empresário agora só sabe, parece comprar mais um barco para ligação ao Príncipe. Então onde é que está a zona franca? Agora o negócio é a ligação ao Príncipe, não é? Ia buscar um barco não sei onde, fazer ligação ao Príncipe, não sei o que, não sei quantos. Quer dizer, são os cônsules honorários que temos aí que os digo, não é? Não sou eu, são os factos. Esqueci-me de referir a viagem dele à Nigéria, mas essa viagem é um não acontecimento. Referiu a uma viagem privada, mas quer dizer, uma viagem não acontecimento, quer dizer, com pessoas que não têm nenhuma relevância na Nigéria, não é? Bom, foi lá passear, falar, tratar da vida dele, isso é o problema dele. O que nós estamos a dizer é que aquilo que Fradique andou a dizer resume, analisando o Fradique, a maneira dele falar, aquilo que ele conta, as baboseiras que ele andou a contar, os factos que ele descreve. Isso tudo é o estado de degradação em que nós chegamos no nosso país, com esse governo, com esses políticos, e eu volto a dizer, isso vai acabar, eles próprios sabem que isso vai acabar daqui a mais alguns meses, mas vão nos deixar um país completamente destruído. E isso é realmente, digamos... Desafio. Não é só um desafio, sabe? Não é só um desafio. Desafios, eu pessoalmente não tenho medo de desafios, mas, sabe, aquilo que me revolta é que o tempo perdido, como eu disse há um bocado, sabe? Você, quando o tempo passa, você não podia trocar e dão-te mais tempo, não, está perdido, está perdido, não é? Os ingleses dizem time is not refundable, está perdido. E são vidas, são vontades, sabe? Nessa nossa desorganização, desordem, corrupção, nessa nossa existência dirigidos por máfias, há pessoas que morreram, há pessoas que perderam bens, há pessoas que perderam esperanças, há famílias que se desfizeram, há pessoas que perderam futuro, que não conseguiram se formar, não é? Há pessoas que perderam muitas coisas. E uma pessoa aceita quando se perde porque houve um terremoto, houve a mão de Deus. Casos mas nós perdemos, nós todos os santomenses, perdemos muito por causa de um punhado de bandidos identificados. E é o momento das pessoas assumirem um pouco mais. Não é só o povo. O povo tem estado a fazer o seu papel. Elegeu o Carlos Villanova. Mas e o resto? Voltando aos ex-chefes de Estado. Quando eu digo que é melhor retirá-los desse estatuto, se eles estão a fazer política ativa, etc, etc. Temos um outro, Pinto da Costa, que volta com essa questão do diálogo nacional. Mas eu pergunto, Pinto da Costa, quando foi presidente, se é um homem de consenso, de diálogo, disso, daquilo, daquilo. Quando ele foi candidato, para ficar mais 5 anos, não é? Quando chegou-se à segunda volta, o que é que ele fez? Primeiro andou aí a barulho. Sabe, se fosse um homem que realmente queria o diálogo, o consenso, ver o país a evoluir, etc., fazendo a leitura política correta, ele teria desistido a favor da Maria das Neves. Quando ele disse que ele não desistia a favor da Maria das Neves, eu esfreguei as mãos e disse, vou ganhar, vamos ganhar. Porque a Maria das Neves tinha muito mais possibilidades para enfrentar o Evaristo na segunda volta com o Pinto da Costa. Ele preferiu sacrificar a Maria das Neves para depois não se apresentar.
Porque o orgulho dele não podia aceitar que o Evaristo ia lhe dar solfão. E agora está a falar do diálogo nacional. Mas eu nunca ouvi Pinto da Costa a falar da perseguição. Nunca ouvi Pinto da Costa publicamente vir dizer que não era correto aquilo que estavam a fazer ao Américo. Nunca ouvi Pinto da Costa pronunciar-se publicamente sobre uma série de incongruências, atentados aos direitos humanos, corrupção, casos de corrupção. Então, nunca. Bom, ele vai falar ainda de diálogo nacional. Quer dizer, como eu digo, se quiserem protagonismo, então perdem o estatuto de antigo chefe de Estado. E depois veremos. Por isso, sabe, este ano não quero dizer que foi um ano negativo em tudo. Às vezes há bons acontecimentos que nos fazem relativizar os maus acontecimentos. Eu penso que o bom acontecimento mesmo foi a eleição de Carlos Villanova, que no fundo trouxe esperança, oxigênio, trouxe vontade a muita gente de continuar a luta para ver se nós conseguimos transformar esse país. E eu não estou a falar isso em termos do ADI, ok? Porque há muita gente da ADI também que, quer dizer, andou e anda com a ilusão de que o ADI fez um excelente trabalho. A ADI fez um trabalho, sim. Mas o mais importante é nós vermos qual foi, de facto, o nível de consciencialização do povo. Isso aqui é o mais importante, sabe? Eu vejo muita gente do ADI ainda, tipo, sabe? Quando você vai à festa, bebe muito, o dia seguinte fica assim um pouco atordoado. É preciso acordar. É preciso acordar, porque o povo sabe aquilo que não quer. Sabe aquilo que não quer. E se o próprio ADI tiver comportamentos pouco encorajadores, o povo também não vai querer ADI. Precisa ADI perceber isso. O povo deu-nos um sinal, elegeu Carlos Villanova. Eu penso que Carlos Villanova, de facto, tem sido e vai ser o presidente de todos os santomenses. Carlos Villanova tem sido e vai continuar a ser, eu penso, estou convencido disso, um homem sério, que vai cumprir com aquelas palavras de ordem. Garante. E vai garantir jogo limpo, não é? Vai garantir que, de facto, a justiça seja para todos, quer no sentido de proteger todos, mas quer também no sentido de ir atrás daqueles que, enfim, cometem crimes. O Carlos Villanova vai, estou convencido, de restabelecer alguma imagem do Estado, não é? Externa, principalmente? Externa e interna. Porque o presidente pode fazer muitas coisas. É evidente que é preciso não ser muito severo com ele. Ele só está há poucos meses. 3 meses. E ele próprio diz que o próprio staff dele eles disse que tem um período também de observação, não é? Por conseguinte, a máquina de apoio tem que lhe apoiar. Se não corresponder, eu estou convencido que ele irá fazer os ajustes. Por isso, eu acho que o Carlos Villanova, a eleição do presidente Carlos Villanova, trouxe, de facto, alguma esperança. O que é preciso agora isso foi positivo. Só isso chegou para fazer de mim um homem satisfeito quanto a 2021. Agora, o grande objetivo é 2022. Grande objetivo de 2022, com as eleições legislativas. Eu sei que muita gente quer eleições legislativas antecipadas, mas eu digo às pessoas que não será o ADI a provocar as eleições legislativas antecipadas. Nós iremos cumprir com a nossa palavra. Mas é verdade que temos que estar muito ativos politicamente
muito, muito atentos, porque esses próximos meses que nos separam das eleições legislativas vão ser meses terríveis para o país, em termos de desgovernação, em termos de corrupção, em termos, como se diz, de bandalha, em termos, enfim, de tudo, de tudo, de tudo. Eu até acredito que esse governo vai tomar uma série de compromissos que poderão até comprometer o país ainda muito mais que os compromissos que eles andam aí a tomar. Porque eles sabem que tudo indica que eles vão perder o poder. E então, quem sabe que terá que receber o bebê com a água do banho, tem que se preparar muito bem. Nesse caso, o ADI tem que começar a preparar para as próximas eleições, em 2022. Sim, mas, sabe, não é só o ADI. É evidente que o ADI tem que se preparar. Eu tenho estado um pouco por cima disso. E, como sabe, às vezes há pouco trabalho. A máquina é sempre complicada de arrancar, sabe? A ADI é uma máquina que tem as suas dificuldades de arranque. Isso é um motor diesel. E uma pessoa tem que estar por cima para que isso arranque. Mas eu insisto muito e vou ser muito insistente enquanto for presidente do partido que esse ADI tem que ser um ADI diferente. Tem que ser um ADI diferente porque os desafios vão ser grandes. E outros? E eu insisto e tem havido um trabalho também para recrutar novos talentos no ADI. Esse trabalho tem que acelerar também. Tem havido algumas resistências, mas temos que quebrar essas resistências, porque, de facto, o trabalho que vamos ter, caso o povo decida nos escolher para dirigir o país, é um trabalho que vai ser muito complicado. E, por isso, não é só preparar o ADI, mas eu penso também que tem que haver um trabalho de preparação da própria sociedade. Porque recuperar São Tomé e Príncipe não é só um trabalho do ADI. Vai ser um trabalho de todos. Não vai ser só o trabalho do governo. Vai ser um trabalho de todos. Terá que haver muita contenção também. Muita contenção. A maneira de se exercer o poder terá que ser diferente. Terá que ser diferente. A questão das manifestações do poder em termos de regalia, estrutura, etc., terá que ser diferente. Para falar em cortes, né? Mas como é que vamos viver se nós não cortamos? Tem que ser. Sim. Não é só cortar, mas terá que haver cortes. Terá que haver cortes. Sobretudo daqueles gastos inúteis, né? Diga uma coisa. Tem política externa, esse governo faz política? Não faz. Então, por que precisa de milhões para viajar? Ok? Bom, isso tudo temos que adequar. Adequar, ajustar. Adequar. A questão dos carros, não é? Temos que ver. Temos que ver. Eu sei que há muito choro no ADI quando se fala disso, mas temos que ver. Temos que ver, meus senhores. Despesas. Eu sou assim, podem me criticar. Mas essa questão de carros, que são carros pessoais, em vez de ser carros de Estado, temos que ver. Não é? Bom, temos que discutir a grelha salarial. Esse governo anuncia, mas depois chega um momento, não tem coragem para fazer. Temos que rever a política fiscal. IVA ou não IVA? Se calhar IVA. Mas como? Quanto? Qual nível? Eu sei que muita gente não gosta. Mesmo do ADI vão dizer, esse homem, por que está a falar disso? Mas ouça uma coisa.
Eu sou assim, não vou mudar. Temos de ser realistas. Falar a verdade. Temos de falar a verdade. Temos de falar a verdade. Temos de falar a verdade. As empresas públicas, como é que não é? As instituições públicas, pesadas, toda a gente com regalia, com isso, com aquilo, com aquilo. Bom, as pessoas vão dizer, se eu falo assim, a DEI vai perder as eleições. Mas eu digo, se não se fizer nada para o país, o problema não é ganhar ou perder as eleições. Onde é que esse país vai acabar? Onde é que esse país vai acabar? Esse país precisa de um tratamento de choque por pessoas empenhadas, competentes, credíveis. Para executar as tarefas. O que nós temos agora é pessoas que vão matar o país. Nós precisamos de pessoas para salvar o país. Mas salvar o país implica um tratamento. Tem que ser. Amigo, se você vê alguém num estado crítico, a melhor maneira da pessoa morrer é não tratar, não tocar. Virar a cara de lado. Mas se você quiser salvar, tem que tocar. Tem que tocar, tem que tratar. Tem que tratar, tem que intervir. Bom, e é isso que vamos ter que fazer em 2022, quando chegar às eleições. E nós temos que nos preparar para isso, quer no ADI, mas quer a própria sociedade. As pessoas têm que perceber. As pessoas têm que perceber. E, sabe, não é que as pessoas não estejam preparadas para as dificuldades. Sabe por quê? Porque toda essa gente que nós temos aí, ao longo desses anos, muitos deles conheceram dificuldades. Agora, o problema é que, quando você faz o esforço, tem que ser um esforço contínuo, um esforço coerente, metódico, para alcançar o resultado. E é isso que nós precisamos de construir. Uma folha, um caminho, que vai começar muito em baixo, porque vão nos deixar um país completamente destruturado, mas que nos leva a um lugar certo. E um lugar melhor, sobretudo. Há pessoas aí, mesmo no ADI, desde que o ADI saiu do poder, não há pessoas que estão a passar mal. Estão a passar mal. Mas não é para amanhã voltar e daqui a 3 meses estar numa boa, aumentar 10 quilos e não sei o que, não sei quantos. Quer dizer, para depois criar as mesmas situações em que estamos a viver hoje. Isso não pode ser. É, não é? Sim, tá. Não podemos. Olha, no nosso país, nós temos indivíduos que são ministros, depois deixa de ser ministro, está atrás de um motoqueiro a subir, descer e não sei o quê, depois volta ao poder, de novo está com jipe. Onde é que nós estamos? Quer dizer, isso tudo é o quê? A política. O que é que nós estamos a construir para nós povos? Temos que construir algo sólido. Temos que construir algo sólido. Sólido. Quer dizer, por conseguinte, essas pessoas que aceitam essa montanha russa, subir, descer, subir, descer, será que elas vão ser mais felizes a subir progressivamente, de uma maneira estável, consolidada? Para elas, para os seus filhos, para os seus netos, num país organizado? É claro que, conversando com as pessoas, a população vai perceber isso e vai apoiar. Mas é por isso que eu digo, não é só um esforço do ADI governar, medidas de governação, medidas de política. É preciso que vários segmentos, vários setores da sociedade começam a perceber esses 45, 46 anos de independência. Depois já chega. Temos que começar a fazer as coisas de outra maneira. Não é com o surgimento de novos partidos. A região autónoma do Príncipe, em princípio, vai surgir um novo partido. Sabe? Que seja na região autónoma do Príncipe, ou que seja na região de Santo Tomé, a solução não passa por aí.
Não passa. Sabe, no Príncipe particularmente, posso não agradar as pessoas, mas eu tenho que dizer aquilo que eu penso. O MPP chega. Se estamos a falar do Príncipe primeiro, o MPP quer as condições em que surja o MPP, quer o facto da UMPP ter conseguido congregar todos os anexos de todos os partidos, nomeadamente daquilo que chamava-se na altura a mudança. Chega. Porque, de facto, eu estou convencido, para a região autónoma do Príncipe, temos o MLSTP regional, temos o MPP, que tem lá elementos do ADI, do PCD, etc. Eu acho, tendo eu próprio trabalhado com os governos sucessivos da UMPP, a obra não acabou, pelo contrário, ela ainda teve dificuldades com esse governo, mas é o quadro político melhor para servir os interesses do Príncipe. Bom, agora, pode haver ajustes, pode haver mudanças, pode haver discussões, etc. Mas criar mais partidos, não penso que isso favorece o Príncipe. Depois é preciso perceber, se nós estamos a falar de partidos que querem concorrer às eleições nacionais, não é? Pior um pouco. Quer dizer, então, queremos fragmentar o mapa político com pequenos partidos que possam impedir que haja um partido com maioria absoluta em São Tomé e Príncipe. Ora, a experiência nos mostra que se não houver um partido com maioria absoluta, não se consegue reformar o país. Vamos ser claros. Não há estabilidade. Não há estabilidade, não há reformas. Temos uma estabilidade de bandidos aí, em que um primeiro-ministro não consegue mudar o ministro, está preso, não é? Em que não se consegue fazer absolutamente nada, em que um ministro faz como ele quiser, viaja, assina acordos e tal, o primeiro-ministro não sabe, não é? Quer dizer, em que um primeiro-ministro não consegue encontrar alguém para assumir o Ministério da Defesa até hoje. Até vieram procurar gente da ADI para assumir o Ministério da Defesa. Quer dizer, é isso que o país precisa? Não precisa. Então, com o risco de desagradar alguns amigos meus do Príncipe, eu quero dizer que não me parece ser o caminho de criar mais partidos na região autónoma. Quer partidos regionais e, pior ainda um pouco, partidos que querem concorrer às eleições nacionais. Isso, concorrer às eleições nacionais, pequenos partidos, mesmo o movimento Cauê, não serve os interesses do ADI. Vamos ser claros. E, eu digo mais, eu considero, Patrício Trovoada, estou mais numa atitude de transmissão. Eu não sou hoje um político que estou aqui para me agarrar ao poder. Eu sou um político para transmitir, para facilitar. E o ADI é uma plataforma que está aberta a todos aqueles cujos princípios, a vontade, o engajamento converge em direção àquilo que é o interesse nacional. É uma casa aberta. É uma casa aberta. Não passa pela janela, passa pela porta. E se tiver, de facto, esses princípios mínimos, vamos trabalhar juntos. Porque o país, de facto, precisa trabalhar e de avançar. Agora, partidos para resolver problemas pessoais de cada dirigente e não sei o que, já não precisamos. Já vimos isso no passado. Partidos que vêm com essa filosofia de que é para cada um resolver os seus problemas, já chega. Isso é que levou o país à situação em que se encontra. Se me acusam, às vezes, de querer eliminar partidos políticos, é falso. Eu não preciso eliminar partidos políticos. Note bem, o ADI, desde 2010, é o maior partido de São Tomé e Príncipe. Quer dizer, quase
vamos entrar no 12º ano em que nós somos o maior partido do país. Isso significa alguma coisa. Por isso, eu não preciso de estar aí a... Eu só estou a dizer o seguinte, é que o nosso grande desafio é a situação econômica e social, é a pobreza, é a falta de perspectiva da juventude, é a dificuldade de encontrar sustentabilidade para a nossa economia, é o problema dos recursos, etc, etc. E isso já chega para, num pequeno país de 200 mil habitantes, podemos procurar todas as capacidades para mobilizá-las para resolver esse tipo de problema. Estamos aqui a dispersar com pequenos partidos e tal, bairristas e tal, não nos leva a parte nenhuma. Por isso é que eu não aconselho a região autónoma a inverter nesse caminho. Eu penso que o MPP, historicamente, como surgiu, tudo quanto fez, tem feito para o príncipe. Evidentemente, nunca nada é perfeito, não é? Mas dentro do MPP há a possibilidade de encontrar outros caminhos para que não se fragmente ainda mais a sociedade política, quer na região autónoma, quer a nível nacional. Muito bem. Eu penso que esses minutos que tivemos aqui a falar conseguimos abranger todos os acontecimentos. Se houver algum assunto que não tenhamos abordado, que acha que há destaque? Eu acho, sabe, como eu digo, estamos no final do ano, momento para também descontrair, festejar um pouco. Eu sei que a vida está difícil. Eu ouço muitos shows vindo lá de Santo Tomé e Príncipe, pessoas até criar dívidas para poder festejar, etc. Bom, enfim. Mas com esperança. Mas eu penso que sim, eu penso que vamos festejar, vamos passar essas próximas 2 semanas. Depois vamos entrar em 2022, que é um ano decisivo para o ADI, um ano decisivo para o país. É um ano decisivo para mim, como presidente do ADI, como pessoa que, enfim, tem muitos adversários, alguns inimigos, mas também muita gente que espera de mim. Contem comigo. Então vamos, sobretudo, nesses últimos dias, galvanizar, criar as energias para podermos trabalhar em 2022. 2022, como eu disse há um bocado, não quis me estender muito sobre isso, mas eu sou um homem para transmissão. Sou um homem para transmitir aquilo que a vida me ensinou, aquilo que os cargos que eu desempenhei me ensinaram, a outros mais novos, mais virgens ou virgem, com vontade, com ambição de contribuir, de fazer para os outros e de fazerem também para si. O ADI é um quadro propício para isso, sabe? Bom, eu ouço algumas pessoas a reunir, tentar fazer mais partidos, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Bom, alguns elementos que eu conheço já há muito tempo, isso não vai dar nada. Não vai dar nada. O que é preciso, muito honestamente, é sangue novo, caras novas, dar oportunidade a essas pessoas. Eles vão cometer alguns erros, etc. Mas se tiverem a humildade de ouvir, estaremos aqui para acompanhá-los, para aconselhá-los, etc, etc. Mesmo se eu tenho que assumir de novo altas funções no nosso país, é num espírito de transmissão, é num espírito de acolher jovens talentos, de ouvir deles também, de deixá-los eles também exprimirem-se, não é? Mas agora, eles têm que também ir com calma. Eles têm que também falar, mas também ouvir. Porque não podemos também
dizer que tudo que foi feito não presta, que os mais velhos também não prestam. Não. Então, essa harmonia que nós temos que encontrar, e eu espero que se consiga, a nível do ADI, encontrar essa harmonia com novos quadros, com novos dirigentes, com ambição, mas não com arrogância, não é? Com espírito de fraternidade, e que também fora do ADI se cria esse mesmo tipo de clima, de dinamismo, quer a nível da sociedade civil, quer a nível das associações de jovens, associação de mulheres, para que de facto se pegue esse país com mão, com um novo governo, que esse governo não serve, mas com um novo governo, mas que não vai fazer tudo sozinho. Subir as escadas. Esse governo que vai trabalhar com toda a gente para ver se nós de facto levantamos o país. E que as pessoas entendem que vai ser um trabalho sacrificado. E de equipa. De equipa, sacrificado. Um trabalho empenhado, com muito sacrifício. Com muito sacrifício, eu volto a dizer. E que tudo não vai acontecer num dia. Sabe? E as pessoas têm consciência hoje disso. Tivéssemos ficado no governo mais 4 anos, o país teria avançado ainda muito mais. 4 anos não chega. Mas nós tínhamos dado sinais claros de que estávamos no bom caminho. É verdade que cometemos alguns erros. É verdade que algumas pessoas estavam preocupadas. É verdade que carecíamos de fazer alguns ajustes. Mas é verdade também que eu, como chefe do governo, talvez não comuniquei suficientemente bem sobre as outras etapas. As pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que eu tinha consciência dos ajustes também que tínhamos de fazer no nível do ADI. As pessoas que me conhecem sabiam que havia pessoas que iam ir para casa, não iam continuar. Nos cargos, quer das empresas, quer do próprio governo. Mas é difícil anunciar isso também antes, não é? Cria uma série de desmobilização e tal. Mas algumas pessoas sentiram o vento a soprar. E não trabalharam suficientemente também na campanha. Mas isso é águas passadas. O que é preciso hoje, como eu digo, é termos consciência que vamos ter de trabalhar muito, e eu preciso sentir do ADI que as pessoas atuais, dirigentes do ADI, têm realmente consciência disso. Alguns que, desde a vitória de Vila Nova, estão a fazer festa, têm que parar de fazer festa. E começar a trabalhar também seriamente, baixar a bola, desencher o peito, pôr os pés no chão, voltarem à base, trabalharem e também trabalharem no escritório para trazer e começar a desenhar as políticas e as soluções para depois das eleições do final, enfim, de outubro de 2022. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, desejo boas festas e que tudo corra bem com a família, não é? Dessa harmonia familiar. Sabe que eu tenho uma família grande e com o Covid não conseguiu reunir toda a gente, mas os que estão cá comigo vamos festejar, os que estão fora, longe, vamos festejar via Zoom, via outras coisas. Eu acho que é a vida de todos nós agora. Eu desejo a toda a gente muita saúde. Eu peço a toda a gente para vacinar. Segunda, terceira, quarta dose, mas vamos vacinar. Vamos acreditar que Covid é sério, mas vamos acreditar também que vamos ultrapassar essa situação do Covid. Essa situação será ultrapassada quando estaremos todos vacinados. E depois, enfim, poderá acontecer infecções, etc., mas sem consequências tão gravosas como aquelas que nós presenciamos há uns meses atrás. A todos os cristãos que celebram, sabe que hoje o Natal não é só dos cristãos, é toda a gente. É uma festa
que traz algum sentimento de tolerância, não é? Nós, os muçulmanos, festejamos também. Por conseguinte, sim, boas festas a toda a gente. Agradeço a alguns santomenses que me mandaram um peixinho, por isso que eu vou comer peixinho. Peixinho lá da terra vou comer durante o Natal aqui. Prefiro peixinho ao bacalhau. E vou matar saudades também da terra, mesmo longe do país. Ok, muito obrigado. Obrigado. Os que nos acompanharam, muito obrigado pela vossa presença e até a próxima.